bom. Olha a Elise do Neida. Vida panorama, tudo certinho esse. Andorinha. Mas enfim. Bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, semana daquele jeitão. Final de semana consegui ir pra academia, então tô voltando com tudo aí, com as atividades físicas. Primeira tarefa do dia hoje foi ir pra academia, depois voltei, participei de algumas reuniões aí do trabalho. Agora daqui a pouco, daqui uns 5 minutos, tem mais uma reunião. Então, bora, tô bastante animada pra semana, pra esse mês. Vou entrar na reunião aqui. Agora é meio-dia. Manhã passou voando, na minha opinião. Então agora eu vou fazer o meu almocinho, né? Hoje, na verdade, só vou domingo, né? Na segunda a gente só esquenta a comida de domingo. Mas assim, cara, como que pode, né? Ser tão bom a comida do domingo do brasileiro. Acho que todo mundo, né? Ontem a gente fez meio que um mini churrasquinho em casa aqui. Então, a gente assou uma carninha, comprou um pãozinho de alho e fez. Tá ótimo. Nossa, ficou enorme, né? Mas não tem nada de arroz praticamente. Um purezinho de mandioca. E a Zozô tá ali, ó. Bora almoçar, né? Assistir uma sériezinha. Vou colocar Lei e Ordem, que eu gosto. Eu acho que eu citei aqui no último vlog que cada episódio é um caso, né? Óbvio, tem a evolução dos personagens principais ali, que é da delegacia, né? Da unidade de vítima, mas assim, muito bom. Olha a Elise do Neida. Hello, vlog! Finalizando nossa segunda-feira, agora são 6 horas da tarde, na verdade deve ser umas 6h10. Finalizando aqui, tô assistindo aula, porque amanhã tem mais um encontro do curso, então ficou algumas tarefas, sabe, pendente pra se fazer, então eu tô fazendo. Bora, né? Eu e a Nicole ainda tem um compromisso, na verdade eu nem sei se eu vou, ela vai, mas eu não sei se eu vou. Tô ainda me decidindo, tô meio cansado, sabe, segunda. Aí a gente vem do final de semana que a gente teve vários afazeres, sabe? A gente não descansou direito, mas enfim, papo pra uma outra hora. E cara, falar em coisa aleatória, eu descobri hoje que além do meu siso, eu tenho mais 3 dentes a mais dentro da minha boca. Aonde cabe tudo isso? Não sei. Mas assim, eu tirei panorama faz uma semana pra tirar o siso, sabe? E aí mandei mensagem, né, pra verificar se já tinha recebido a panorama tudo certinho. Ele disse que sim. E descobri que eu tenho mais 3 dentes além do siso. Só que assim, mano, eu sabia de um. Eu já sabia de um, porque eu sempre tiro raio-x panorâmica durante os anos, sabe? Por agora mesmo de não tirar o siso, mas eu sempre tô ali olhando como é que eles estão, porque às vezes me dá muita dor de cabeça, enfim. E aí eu descobri que eu tenho 3 sisos. Não sei se eu vou tirar. A gente vai fazer, acho que é tomografia, alguma coisa assim, mas é aquele que dá imagem 3D. Pra gente ver como é que está, ver quais são os riscos e decidir se eu vou tirar ou não. Ver se é mole, né? 300 mil dentes dentro da boca. Enfim, partiu, né? Descansar. Nicole saiu, eu tô aqui me sentindo a criança do tablet. Frio pra caralho. Você é doido. Eu não aguento mais frio. Acabei de voltar da academia, agora é umas 7h30. Estou
situação do cabelo. Só humilhação até crescer. Bom dia, bom dia. Tô assistindo aula. Passei a manhã inteira estudando porque vai ter continuação da aula, né? No período da tarde, então eu tava recapitulando e terminando de fazer algumas atividades que tinha para fazer referente a essas aulas. Finalmente, hora de almoço. O microfone acabou a bateria. Cara, eu esqueci completamente que tinha acabado a comida, né? Porque eu não fiz marmita essa semana. Esqueci completamente que tinha acabado a comida. Troquei de roupa, tô aqui fazendo. Esse mês a gente comprou esse azeite aqui, ó. E eu testei, né? Ele ontem e hoje. Gostei bastante. Ó, tornando tudo verde. Garota propaganda de Andorinha. Mas enfim, muito gostoso. Então, tipo assim, como eu esqueci desse detalhe de ter que fazer a comida, então eu tô tendo. Eu vou demorar um pouquinho mais pra terminar o almoço hoje, né? Mas bora que bora. Finalmente terminando aqui o almoço, eu acho que eu fiz mais salada do que deveria. Vai ser salada com arroz. Muita. Fiz muita salada. Mas enfim, olha o meu look fashion de home office. Muito bom. Eu adoro. Uma farofa aqui que a Nicole fez. E boa, gostosa. Mas assim, não é minha preferência por ser farinha de mandioca, sabe? E também não é muito fit, não. Mas estamos comendo. Às vezes dá uma preguiça de voltar do trabalho, pausar o almoço. Tá trabalhando em casa, que a gente fica meio preguiçoso, né? E, cara, uma das coisas muito doidas é que é muito foda e às vezes é um pouco difícil também criar hábitos trabalhando em casa, sabe? Porque aí a gente tem que estar sempre se policiando para que a gente consiga seguir aquele hábito, aquela rotina, sabe? E não cair, às vezes, muito no automático. Querendo ou não, o conforto nos traz a ficar cômodos, né, em um lugar, vamos dizer assim. Então, às vezes é muito difícil, né, criar hábitos e trabalhar em casa e ter essa rotina realmente bem estabelecida. Então, é uma coisa que eu sempre procuro ter para que eu não fuja das minhas responsabilidades e para que eu consiga, de certa forma, cumprir todas as atividades que eu preciso durante a semana. Parece que eu vou sobrevoar as regiões da Zona 7 hoje. Olá, comandante Hamilton. Oi, boa tarde. Qual a empresa correspondente? E vai responder. Ele vai pegar o cadastro. Faço uma dificuldade nisso. Bom dia, vlog. Bom dia não, né? Já é boa tarde, porque agora são meio-dia. Tava terminando algumas coisas no meio do trabalho, né? Organizando para o período da tarde. Tem que fazer almoço e já deixar alguma coisa preparada, porque amanhã, como é presencial, né? Quinta-feira, então eu preciso organizar algumas coisas referente a isso. E bora, né? Fazer ranguinho do almoço, aquele velho franguinho. Eu queria ter lembrado de tirar carne moída. Porém, como eu não lembrei, vai ter que ser frango mesmo. E tá tudo bem, né? Cara, eu tava assistindo um vídeo agora no YouTube que me fez refletir bastante em como eu tô
seguindo com as coisas, né? Na verdade, sabe aqueles vídeos meio que conforta a gente? Eu vi um vídeo da mulher falando sobre criação de conteúdo, né? Em diferentes redes. Então, a criação de conteúdo pro Instagram, a criação de conteúdo pro YouTube, pro TikTok e dentre outras diversas redes sociais que a gente tem disponível aí na internet, né? E o quanto às vezes nós, pessoas que estão começando agora, estão querendo iniciar algum tipo de criação de conteúdo, né? E enquanto a gente fica preocupados, querendo ou não, e tipo assim, eu vou criar conteúdo para o Instagram, vou criar conteúdo para o TikTok. E aí, às vezes, você acaba se sobrecarregando e como são basicamente meio que às vezes públicos diferentes, a gente meio que acaba se perdendo no conteúdo, né? Porque assim, a pessoa às vezes que assiste aqui no YouTube, geralmente não vai ser a mesma pessoa que te segue no Instagram ou que te segue no TikTok, sabe? Que consome conteúdos, porque são diferentes formas de produzir conteúdo e de assistir conteúdos, né? E eu achei muito interessante essa abordagem dela e a forma como ela trouxe esse assunto, porque era uma pauta, eu acho que eu até comentei em alguns outros vídeos, que era uma pauta que eu tinha referente a, tipo assim, cara, eu quero começar a criar conteúdo, quero trocar uma ideia aqui no YouTube, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Não digo como, sei lá, às vezes levar isso como um lado profissional, mas levar isso de uma forma mais séria, sabe? De realmente eu vou produzir conteúdos para o YouTube, sabe? E eu ficava na ideia de tipo assim, cara, eu não sei produzir conteúdo pro Instagram e muito menos pro TikTok, sabe? Não é minha, eu não digo nem que não é minha vibe, mas eu não sei fazer, cara. Tipo, tá muito meio que distinto das coisas, até mesmo para o que eu quero, referente a assuntos, abordagens aqui que às vezes eu quero trazer pro, pro YouTube. E eu não sabia muito o como fazer nas redes sociais, né? E aqui no YouTube, a gente, basicamente, o que eu fiz seguir pessoas que faziam sentido para mim, é, entender como elas estavam trazendo os tipos de assunto que eu gostaria de falar no meu canal, basicamente, né? E fui pegando essas diquinhas e comecei a criar os meus vídeos, sabe? Aparecer aqui, conversar, trocar uma ideia, às vezes aleatória e tal. Então, tipo assim, foi meio que um conforto assistir esse vídeo agora, porque às vezes eu ficava meio que me cobrando, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto, tá? Abrir a câmera e falar, mas muitas das vezes eu ficava meio assim, tipo assim, cara, eu não sei o que eu vou criar pro meu Instagram ou pro meu TikTok. E basicamente, depois de um tempo, eu deixei de lado, sabe, a ideia. Mas sempre com aquele pensamento de tipo assim, eu acho que eu queria, né? Eu acho que eu queria fazer. E nem sempre a gente precisa fazer tudo e estar em todos os lugares, né? Porque é exatamente o que ela falou, né? Eu vou falar da mesma forma que ela falou. Eu não lembro o nome dela, depois eu vejo lá pra falar pra vocês. Se eu lembrar no próximo vídeo ou no próximo take. Que se a pessoa tiver interesse em você e ela sabe que você cria algum tipo de conteúdo em outras plataformas, essa pessoa ela vai te procurar. E a gente não precisa criar essa obrigação dela de ter que ir até o seu canal, sabe? Porque muitas das vezes essa pessoa nem tá interessada e se ela tiver, ela vai atrás da gente. E eu gostei muito da forma como ela trouxe isso. Enfim, tava assistindo enquanto eu tava fazendo umas coisas ali, arrumando umas questões do sistema. Mas
Gostei bastante e os conteúdos dela são bastante legais, né? Ela traz bastante essas visões do que a gente. Para onde às vezes a gente deve olhar para quem quer criar conteúdo, para quem quer divulgar o trabalho que faz, e esse tipo de coisa, sabe? Então, achei muito interessante e queria ter compartilhado aqui com vocês. Enfim, confesso que eu não gosto muito de fazer a comida do meu almoço. A não ser quando a Nicole tá em casa. Enfim, né? A pessoa que nunca nem imaginou se casar falando esse tipo de coisa. Mas é verdade. Quando a Nicole tá em casa, eu me sinto muito mais, como, não confortável, vamos dizer assim, mais animada, mais empenhada em fazer o almoço. Mas quando é só pra mim, se eu não tenho uma marmita, que essa semana eu não fiz, eu não congelei, parece que fica uma coisa meio vaga, sabe? E às vezes eu fico imaginando isso. Mas tá tudo bem também, né? Enfim, agora eu tenho que cortar o couve pra fazer um couve refogado. Eu adoro legumes, essas coisas refogadas. Adoro, adoro. Tipo assim, é uma das minhas coisas favoritas. É ter alimentos refogados no meu prato do dia. E a Nicole já não é tão fã. Por exemplo, eu adoro couve cozido. Adoro refogadinha. Cozido não, né? Refogadinho assim, um ali e tal. Já a Nicole prefere em salada. É muito doido, né? Ai, ai, falar em Nicole. Bom, eu sempre vou falando coisas meio aleatórias aqui, eu sei. E às vezes eu me policio, aliás, referente a isso, né? Mas, o que rolou? Falei em Nicole, eu lembrei de um assunto que eu vi no Instagram. O quanto, às vezes, estar com alguém diferente da gente é muito mais vantajoso do que estar com alguém igual a gente. Não sei se ficou meio confuso, mas assim, quando eu era mais nova, lá na minha adolescência, eu nunca me imaginei casando, mas eu sempre gostei de ter algum tipo de relacionamento. Mas casar pra mim era uma coisa meio que distinta, sabe, dos meus planos. E quando a Nicole surgiu, um dos nossos maiores medos, né, de dar esse passo a mais de vir morar junto, a gente não casou oficialmente por essas coisas. A gente tem vontade, né? Mas é aquela, tudo tem o seu tempo. Hoje em dia a gente mora junto, já vai fazer um ano, mas casar mesmo, eu digo que eu tô casado. Enfim, quando a gente resolveu dar esse primeiro passo, esse grande passo de ir morar junto, um dos nossos maiores medos era essa questão de ser diferente, sabe? Da gente ter gostos diferentes. Tudo que era mínimo era o que não tinha nada a ver com a gente, sabe? Tipo assim, a gente tinha mínimo de coisas que tinha compatibilidade, sabe? Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Então, assim, a gente não tinha muito o que ligava a gente, a não ser a gente se gostar e a gente querer fazer dar certo, né? Porque é muito louco, porque ela é mais nova que eu. A gente vem de criações muito, mas muito distintas. É, a gente vem de uma família A e ela de uma família B, sabe? Então, tipo assim, esse era o nosso maior medo, de estar junto com alguém que é tão diferente. E ao passar do tempo, né, desse um ano de casamento, vamos dizer, a gente foi entendendo que, na verdade, as nossas diferenças eram muito mais favoráveis para a gente estar junto do que se a gente fosse completamente igual, sabe? É meio confuso, mas
vai fazer sentido. E quanto mais o tempo passa, né, e a gente fazendo dar certo, a gente ajustando o que precisava ser ajustado, é, é engraçado, mas que com o tempo a gente às vezes parece até que fica parecidas, né? Hoje em dia a gente continua sendo duas pessoas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos parecidas de certa forma, sabe? Na convivência. E é muito engraçado porque olhando para trás, né? O nosso maior medo era a gente se matar dentro de casa, né? Se matar é modo de falar, mas assim, de ter muita briga, de não dar certo, de gerar muitas brigas, e muito pelo contrário, a gente malemar briga, na verdade. Então, assim, meio que quebra aquela coisa de conto de fadas, né, que a gente ouve muito na adolescência, ou que a gente projeta na adolescência, de tipo, eu quero achar alguém que goste das mesmas coisas que eu, que esteja compatível com as coisas que fazem sentido pra mim, sabe? E, tipo, na verdade nem é. E eu vi uma publicação referente a isso, porque era uma publicação da Boca Rosa, nada a ver, né? Mas eu não sigo ela, mas era de uma página que às vezes faz alguns tipos de reflexões, sabe? Sobre pensamento não, sobre psicologia, alguma coisa assim. Não sei ao certo do que é essa página, mas é aquela que fica aparecendo lá como sugestões pra gente, sabe? E eu parei pra ler porque eu achei interessante. Porque questionaram a Boca Rosa, né? Perguntando o que ela tinha de em comum com o novo namorado dela. E ela acabou respondendo que nada, né? E automaticamente acabou que ficou, sabe, na minha cabeça, porque foi exatamente o que aconteceu comigo lá atrás, de quando eu comecei com a Nicole, sabe? Tipo, da gente ser muito diferente, essas coisas. Enfim, papinhos de um almoço aleatório comigo. Hoje, né, um dos meus maiores pontos com a Nicole é que a gente ficou às vezes parecido até demais. A gente. Não que a gente seja igual, não é isso. Mas a gente se parece muito, sabe? Na forma da convivência. Ela concorda bem mais do que eu, né? Eu comecei a reparar que a gente tá ficando meio igual depois de um tempo. Olha, ontem, experimentando o novo azeite que a gente comprou, não quer focar. Sabe? Aqui, ó. Ih, focou, agora foi. Tô gostando bastante desse azeite. E tem sido relevante para a minha alimentação. Tem dias que eu acordo e falo que eu vou vencer o mundo, né? Passar por cima de todos os obstáculos. Mas tem dia que eu só quero deixar o leão vencer. Tá foda. Agora são 6h50. Já tomei banho, comi uma coisinha ali. Esperando a Nicole chegar do trabalho, porque hoje ela teve que ficar até mais tarde. Tô aqui assistindo o filme. E, nossa, filme muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu não sei se vocês gostaram, mas o Auto da Comparecida 2 tô achando muito ruim. Mas vou ver, né, vou ver se eu termino o filme, se eu não termino. Tá bem chatinho. Fala, vlog! Finalmente sextou. Tô já finalizando o dia, agora são 6h10, alguma coisa assim. Vim pra sala pra terminar algumas coisas que eu tenho que terminar. O dia foi corrido ontem, hoje, não consegui parar pra nada. E, mano, tá ligado aqueles dias que a gente acorda que a gente tá meio desanimado, cabeça cheia.
E aí a gente meio que vive no automático, né, quando essas coisas acontecem. Mas o importante, o que eu sempre penso é a gente sempre respeitar o nosso limite quanto a isso, sabe? E entender os mistos de sentimentos que a gente tá ao decorrer do dia, da luz, da luz, ao decorrer do dia, enfim. É isso, sabe? Ao decorrer do dia a dia, no cotidiano, a gente entender e conseguir filtrar, né, as nossas emoções para que elas não sejam e não dominem a gente em diversos motivos, né? Agora eu tô aqui, ó, tô assistindo uma sériezinha e terminando umas coisas e sextou, né? Bora descansar. Até o próximo vídeo.